Tristeza do pecado versus alegria da salvação. Tristeza do pecado versus alegria da salvação. E nós vamos ler o Salmo 51, do 1 ao 8 e a parte A do versículo 12. Salmo 51, do 1 ao 8 e a parte A do versículo 12. Diz assim o texto sagrado: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. E agora os dois versos que são os versos-chave da palavra de hoje. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação. Eu quero repetir o verso 8 e o verso 12, parte A. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação. Amém, igreja? Existem palavras que, quando ouvidas, escutadas, elas trazem imediatamente uma imagem, uma ideia à nossa mente. Por exemplo, quando você ouve a palavra Maracanã, instintivamente você se lembra de quê? De quê? Futebol. Não fale Flamengo não vou puxar brasa para a sardinha não. O Flamengo está perdendo de 2-0 para o Ceará, não vale a pena nem citar isso aí. Futebol. Quando você pensa casa do vovô, olha aí Tony, casa da vovó, qual é a imagem que lhe vem à mente? Lugar de aconchego, lugar de alegria. Coronavírus, qual é a sua imagem mental? Medo, tristeza, incerteza. Cinema, que saudade do cinema, ó Pai. Automaticamente você pensa em quê? Passatempo, distração. Agora, eu vou lhe dizer duas palavras e você vai me contar qual é a imagem automática que vem à sua mente. Crente, cristão, não fale, não diga nada, por favor. Hoje em dia, a mensagem que esses dois termos transmitem, crente, cristão, não é uma ideia muito positiva. Haja visto os escândalos aí das últimas horas, das últimas semanas também. E eu prefiro não me decepcionar publicamente com o que eu posso ouvir de ruim acerca desses termos aqui. A grande verdade é que se nós fôssemos participantes de uma situação ideal, uma situação que correspondesse ao modelo bíblico de vida cristã, ao escutarmos as palavras crente, cristão, a imagem que saltaria aos nossos olhos seria a imagem de alegria. Pois o cristão verdadeiro, ele tem uma marca. O cristão verdadeiro é aquele que é dominado por uma alegria de ordem sobrenatural. Quer ver só? Vamos lá? Romanos 14, 17, olha o que diz. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei o que é passar necessidade,
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, disse Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E Atos 5, 40, 41, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Alegria é a palavra-chave na vida cristã. Ao longo das páginas das Sagradas Escrituras, em especial ao longo das páginas do Novo Testamento, nós percebemos que a alegria é o estado normal do crente. A alegria que não vem do dinheiro possuído, do carro novo que se comprou, da roupa de grife que se veste, da saúde plena que repousa sobre a família, da geladeira que está cheia de comida, mas uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus, que se recebe quando se reconhece a Jesus como Salvador e Senhor. E eu pergunto a vocês, fazendo uma autoanálise, fazendo uma autocrítica, onde está a alegria hoje na vida da igreja de Jesus? Onde está a alegria presente em sua vida, você que é membro, participante da igreja de Jesus? Infelizmente, ao olharmos para a grande maioria que se diz cristã, sobretudo nesses tempos sombrios de pandemia, de crise mundial, o que é que nós vemos? Faces angustiadas, rostos tristonhos, pessoas murmurando, reclamando incessantemente, gente agressiva, mal agradecida, briguenta. Por que isso? Porque tantos sintomas negativos, totalmente contraditórios em relação à fé que professamos no nome de Jesus. A resposta é uma só. Se liga aqui em mim, você que está em casa, atente para essa resposta. O povo que diz ser de Jesus perdeu a alegria da sua salvação. Eu vou repetir. Uma declaração tão simplória, mas é a realidade do estado atual da igreja, nosso estado. O povo que diz ser de Jesus perdeu a alegria da sua salvação. O fator que nos distinguia, que nos diferenciava do mundo natural, a alegria espiritual, é cada vez mais raro na comunidade de Jesus. Buscamos hoje outras fontes de refrigério, de prazer, de gozo para a nossa alma. Estamos desanimados? Desmotivados com a vida? Não há problema. Já não é preciso mais orar para se buscar poder. Já não é preciso mais ler a palavra para se buscar consolo por meio daquilo que o Senhor nos deixou. Basta procurarmos um bom filme na Netflix, na Amazon Prime. Basta convidarmos alguns amigos virtuais para jogarmos juntos Free Fire, Fortnite, e a nossa alma se alegrará. Criamos substitutos para a alegria que vem de Deus. Porém, por mais que a alegria, que algumas diversões temporais possam nos proporcionar, elas jamais conseguirão ocupar o lugar do gozo de alma, da alegria de alma, que só o Espírito Santo pode nos conceder. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Observe, Davi era um compositor sacro por excelência. De seu coração vinham as melhores canções de louvor ao Senhor conhecidas no mundo antigo. Com a música de Davi, demônios eram afugentados, espíritos abatidos, enfermos na alma eram levantados, revigorados.
dentre todas as suas atribuições diárias, dentre todos os seus afazeres regulares, o que Davi mais amava fazer era louvar a Deus durante o dia. Porém, as pessoas começaram a notar que Davi já não pegava mais na sua harpa como antes. O som das suas canções já não se fazia mais ecoar pelo palácio. Ele sempre fora um homem que levantava os ânimos alheios, mas agora estava carrancudo, ele não estava dado a muita prosa, visivelmente abatido e amuado. Por que Davi estava assim? Escute, Davi esteve nesse estado de alma tristonho, angustiado, porque em determinado momento de sua caminhada existencial, Davi trocou a satisfação que vem de Deus pela satisfação ilusória dos momentos aparentemente alegres provenientes do pecado. E aí ocorre uma situação que só o crente verdadeiro conhece. Nós fomos criados para dependermos totalmente do Senhor, para termos a Deus como nossa principal fonte de alegria. O autor de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Para quê? Para buscarmos a Ele, para nos comunicarmos com Ele, para nos saciarmos nele, que é a nossa vida. E quando interrompemos, quando bloqueamos esse canal de comunicação espiritual com o nosso Criador, nós sofremos com certeza, pois nada, nem ninguém pode ocupar o lugar da alegria que vem de Deus em nosso coração. Observe o que diz o salmista Asaf no Salmo 73, versos 25 e 26. Olha o que ele fala: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Houve um instante na vida de Davi em que ele desejou algo mais do que a presença de Deus em sua vida. Houve um período na sua trajetória em que ele buscou preencher o seu coração com outra força que não era Deus, mas sim o pecado que engana os nossos sentidos, o pecado que nos ludibria, que nos faz tropeçar e nos faz ter uma visão distorcida do mundo. E como consequência, observe o clamor de Davi. Vamos lá? Voltando para o Salmo 50 e avançando aí, vamos lá? Olha o que diz: faze-me ouvir, passa adiante, pode passar, aí, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Eu preciso ouvir, Senhor, canções de louvor. A minha mente precisa estar inundada por músicas que te exaltem. A minha alma precisa sair desse estado de quase morta, moribunda, para um estado de vida genuína. E os ossos que esmagaste exultarão. Devolve-me a alegria da tua salvação. Essa palavra de Davi, por mais que eu a leia, ela sempre me impressiona. Davi continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Um homem salvo pela graça divina, que tinha uma promessa: da família de Davi sairia o Redentor. Deus não iria tirar essa promessa da vida de Davi, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Mas havia um detalhe negativo na vida de Davi. A alegria desfrutada antes na sua vida com Deus já não se mostrava mais aparente nele, já não se fazia mais evidente no seu trato com as pessoas. Eu quero reforçar essa verdade aqui, escute isso. Não há nada que faça com que um crente em Jesus, estou falando de um crente legítimo em Jesus,
Não há nada que faça com que uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo perca a sua salvação. Nada, nem o próprio pecado pode nos tirar a salvação. Vamos ver o que Paulo diz, Romanos 8, 35 ao 39, esse texto que é clássico. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Observe, olha a pergunta que Paulo faz: quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias! A palavra é clara. Nós temos que entender essa declaração fortíssima de Paulo. Nenhuma circunstância nessa vida, nada que faça parte da criação, nenhum evento presente ou futuro pode nos separar do amor de Deus. Isso quer dizer sim, que uma vez salvo, salvo para todo sempre, salvo não por seus méritos, salvo não por suas obras, mas pela escolha de Jesus a seu favor, pela graça de Jesus que lhe foi derramada liberalmente. Essa doutrina bíblica nos traz segurança em nossa vida com Deus. Se você não tem convicção de sua salvação e do quanto você está de fato seguro no Senhor, qualquer acontecimento furtivo na sua caminhada, qualquer pecadinho circunstancial poderá levar você à ruína espiritual. Dependendo dos sonhos que você tiver à noite, você pode dormir salvo e acordar perdido, se você crê que a salvação pode ser perdida. Mas voltemos a Davi. Há uma questão pela qual Davi não ora. Isso tem que ficar claro, bem patente para todos nós. Davi não pede que Deus restitua a sua salvação. Não é isso pelo que ele ora. Porque, como temos dito aqui, ela jamais pode se perder na vida de um crente verdadeiro. Ela não pode ser tirada de nós. Jesus fala que todo aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma Ele permitirá que seja lançado fora. E todos aqueles que o Pai lhe deu, Ele não permitirá que nenhum se perca. Mas Davi ora para que seja restituída, restaurada, recuperada a alegria da sua salvação. Isso pode sim ser perdido. A alegria da salvação. E é por isso que Davi ora. Ele não queria mais andar com o coração pesado, enfadado, atribulado espiritualmente. Davi continuava sendo um servo escolhido do Senhor, mas ele era agora um servo abalado, balançado, em frangalhos na sua alma, por ter perdido a alegria da sua vida com Deus. Isso era notório, manifesto a todos. Quem olhava para Davi, notava a perda do brilho de seus olhos, a ausência daquela vivacidade que lhe era tão habitual. Davi já não tinha mais palavras de conforto para as pessoas aflitas que lhe procuravam. Ele já não tinha mais momentos de intimidade com Deus, em que ele ouvia o Senhor falar claramente pelo seu espírito ao seu coração. Tudo agora era pesado para Davi. Ele até tentava fazer de conta que estava tudo bem, mas ele sabia na prática que estava vivendo uma mentira, uma encenação, porque tudo havia perdido sentido para ele, em decorrência da tristeza espiritual que lhe dominava a alma. Por favor, filho, filha, você que está em casa, por favor, vamos ser sinceros com nós mesmos agora. Será que não é esse exatamente o quadro da sua alma agora? Não é dessa forma
exatamente que você está se sentindo nesse momento? Você é até gente boa, considerado por muitos como um bom crente, uma pessoa legal, uma pessoa de Jesus, mas você não é o mesmo há muito tempo. Você está vivendo hoje como um mendigo espiritual, de sobras, do que resta. Não há mais abundância espiritual, não há mais prazer pleno no seu coração. Por quê? Porque você tem pecado encoberto na sua alma, pecado guardado no coração, pecado não confessado a Deus. Por isso, essa depressão avassaladora que ameaça tragar a sua alma, esse desânimo com as coisas espirituais, essa falta de disposição para testemunhar do Evangelho de Jesus, as pessoas se perdem ao seu redor, mas você está calado, você está apático, você está frio e não compartilha com ninguém do amor de Jesus, porque você está morto espiritualmente. Você tem vivido como um zumbi espiritual dentro da igreja de Jesus. Qual é o remédio para você? Qual é a solução para a sua alma? O remédio está numa palavra de Provérbios. Último texto de hoje. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o quê? Misericórdia. Eu quero novamente ler. Quem esconde os seus pecados não prospera. Sempre que a Bíblia fala em prosperidade no Velho Testamento, ela está falando de uma vida plena, uma vida de alegria genuína, uma vida cheia de Deus, farta em todos os sentidos, mas principalmente no sentido de saber-se aceito, amado pelo seu Pai Celestial. A verdadeira satisfação consiste em estar em paz com Deus, em se reconhecer perdoado dos seus pecados, não guardando lixo no coração, não acalentando lixo na sua alma. Portanto, querido, querida, para que a sua alegria espiritual seja restaurada nessa noite, para que você possa alcançar essa misericórdia acerca da qual esse texto fala, eu quero propor a você um exercício espiritual, um exercício de confissão a Deus do que se passa no íntimo do seu coração. Vocês que estão aqui, abaixem suas frontes, por favor, fechem seus olhos. Você que está em casa, tem esse momento de percepção espiritual, de aprofundamento espiritual com o Senhor. Você precisa confessar ao Pai agora o seu pecado. Você sabe qual é o seu pecado. Você sabe onde você tem tropeçado habitualmente. Você sabe o mal que tem dominado a sua vida. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é hora de você dizer: Senhor, eu tenho andado dessa maneira, porque eu tenho agido assim desse modo. Diga para o Senhor, dê nome aos bois. Fale sobre aquilo que tem dominado o seu coração, sobre aquilo que tem tirado a sua paz com Deus, aquilo que tem impedido você de viver a alegria plena da salvação em Jesus. E peça perdão, e clame por misericórdia, porque a promessa é clara: quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então coloca diante do altar do Senhor, coloca diante dos pés de Jesus, dos pés da cruz de Cristo, o seu pecado, aquilo que tem corroído a sua alma, aquilo que tem desintegrado o seu coração.
E diga para o Senhor que você quer a sua alegria de volta. Você quer o gozo que vem por ler a palavra, por falar com Deus, por estar na igreja louvando e adorando o nome de Jesus. Você quer aquele prazer que você tinha antes, no seu primeiro amor, e que você perdeu. Há muito tempo você perdeu. Continua orando. Só que eu sei que também aqui há, em casa também há, pessoas que na verdade nunca tomaram essa decisão por Cristo. E precisam fazer uma primeira confissão, porque na verdade nunca confessaram-se a Deus espiritualmente. Ou seja, ainda não são crentes em Cristo, não são cristãos no sentido genuíno do termo. Então quero te desafiar, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, e tem vivido essa vida de modo totalmente apático e fora do projeto original de Deus para você. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite que você é um pecador, mas um pecador que pode nesta noite ter um encontro com a graça redentora, salvadora de Jesus. Um pecador que pode ser levantado do seu estado de distanciamento em relação a Deus, de perdição de sua alma, de tristeza do coração. Ó Deus, ó Pai, neste templo, nos vários lares que estão sendo alcançados pela transmissão deste culto, nós temos, Pai, pessoas tristonhas, angustiadas, amarradas em sua alma, pessoas que perderam a alegria da salvação há muito tempo. E Tu sabes quem são, Tu conheces cada uma destas pessoas, Tu estás falando ao coração delas agora pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Então a nossa oração como igreja Tua, a igreja do Teu Filho Jesus, é que estas vidas estejam se entregando a Ti agora, reconhecendo os seus pecados, o seu afastamento, o seu distanciamento em relação ao Senhor, confessando as suas mazelas de alma, colocando tudo no Teu altar, e virando as costas para todo o mal que os tornou escravos por tanto tempo. Ó Deus, traz libertação nesta noite sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que está participando conosco dessa live, desse culto. Gera novas criaturas neste lugar e em muitos lares que estão sendo alcançados por nós, Deus. Faz a obra de restauração, de salvação, que só o Senhor pode fazer. Que só o Senhor pode fazer. Em nome do Senhor Jesus.